Meu nome é Lara, eu sou esposa do Thiago e estou gravando esse vídeo para trazer atualizações sobre ele. Depois de terem sido ilegalmente interceptados em águas internacionais, o Thiago e o Saif, outro coordenador da Globosul Multiflotila, foram separados dos demais participantes. E enquanto os outros ativistas foram deixados na Grécia, Thiago e o Saif foram levados para Israel, para o porto de Ashdod, onde eles chegaram hoje de manhã. Depois de chegarem a Ashdod, eles foram levados para uma prisão. Só lá o Thiago pôde ter contato com a embaixada brasileira e com a advogada que vai ser responsável pelo caso dele. Não foi permitida a comunicação com a família, eles não permitiram que eu falasse com ele, não permitiram que os representantes consulares brasileiros mostrassem para ele um áudio que a nossa filhinha gravou. Só permitiram que ele escrevesse uma carta que os representantes consulares transcreveram e que eles lessem para ele uma carta que eu tinha escrito. O Thiago não foi informado sobre qual é a acusação contra ele, nem a embaixada brasileira foi informada sobre por que o Thiago foi levado para interrogatório e por que ele está detido. A advogada responsável pelo caso dele foi informada de que ele estava detido sob a acusação de atividades ilegais e associação com terrorismo, sem qualquer especificação do que isso significaria, de qual organização terrorista eles acreditam que o Thiago fez parte, ou que ação, ou que configuraria isso. Nenhuma acusação formal foi feita, nem para o Thiago, nem para a embaixada brasileira e nem para a advogada responsável pelo caso. Mas ainda assim, ele terá uma audiência amanhã, às 9h30 da manhã, do horário de Israel, sem a advogada saber qual é a acusação que está sendo feita. A audiência não será uma audiência migratória, será uma audiência de direitos civis em que nós não sabemos qual é a acusação que será apresentada contra ele. Ele foi repetidamente interrogado pela inteligência israelense. Segundo a embaixada e a advogada, está com marcas de agressão pelo corpo, pelo rosto. Ele sofreu espancamentos, ameaças, violência psicológica, como ameaçar que o jogariam do barco ou ameaçar a nossa família aqui no Brasil. A advogada relatou que ele está com o olho esquerdo fechado de ferimentos e ficou temporariamente cego, voltando a enxergar só algumas horas antes de ver a advogada hoje, 2 dias depois de ter sido sequestrado em águas internacionais. A embaixada brasileira me informou que ele foi visto por um médico que não prestou um atendimento adequado e, apesar da embaixada ter insistido de que ele deveria receber um tratamento correto, isso não aconteceu até o momento em que a embaixada precisou se retirar da prisão. O Thiago e o Saif estão em greve de fome desde que foram sequestrados na quarta-feira, em protesto às violações que os soldados israelenses estão cometendo contra eles e cometem diariamente contra o povo palestino. E nesse momento nós precisamos de mobilização. Nós precisamos de mobilização nas redes, nas ruas, parlamentares, governamentais. Nós precisamos de mobilização para dizer que o governo israelense não pode fazer o que quiser, violando todas as leis de direitos internacionais. Que eles não podem sequestrar cidadãos de outros países em águas internacionais a mais de 1.000 quilômetros de distância do território deles e levá-los para serem interrogados e presos sob nenhuma acusação, sem informar suas embaixadas, sem informar a eles mesmos, sem informar nem sequer aos seus advogados sobre o que eles vão ser julgados. O Thiago não é cidadão israelense, não estava em território israelense, nem sequer tinha intenção de se aproximar do território israelense. A flotilha humanitária ia para Gaza e eles foram interceptados em águas internacionais. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda para mobilizarem como vocês puderem, para trazer o Thiago de volta para casa. Também para levar o Saif de volta para a família dele. E todos os mais de 9.000 presos palestinos que estão injustamente nas masmorras de Israel. Nós precisamos interromper as violações do governo e do exército genocidas de Israel. E nós seguiremos lutando pela Palestina livre.